Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Grêmio 0, Flamengo 2. Vamos falar do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Mas antes eu tenho um recado, um papo com você que sonha em trabalhar com jornalismo esportivo. É possível você trabalhar com jornalismo esportivo, é possível você realizar esse sonho. Não é fácil, não é a moleza que muita gente tenta fazer parecer. É difícil, mas é possível. Primeiro requisito, você estar preparado, você estar capacitado. E aí eu te dou a dica do curso em que eu sou professor, te ensinando a parte de comentários lá no Futebol Interativo, uma faculdade para falar sobre futebol profissional também na parte de comunicação. É o curso Reportagens e Comentários no Futebol. O Caê Mota, brilhante repórter das organizações Globo, é o professor da parte de reportagens. Eu, Vitor Sérgio Rodrigues, sou professor da parte de comentários. O curso está disponível para você se matricular com desconto no link que está aqui na descrição. Então vem aqui embaixo na descrição, clica no link, um consultor vai te atender e vai te possibilitar se preparar para realizar o seu sonho de ser jornalista esportivo. Vamos lá, estou gravando esse vídeo na manhã de quinta-feira porque eu não pude gravar o vídeo logo depois do jogo por uma situação simples. Eu não vi o jogo ao vivo, eu não vi Grêmio e Flamengo ao vivo. No mesmo horário eu estava comentando Real Madrid 2, Manchester United 0, pela pré-temporada, no amistoso de pré-temporada, que aliás não teve nada de amistoso lá nos Estados Unidos, então não vi o jogo ao vivo. Cheguei na minha residência, ainda vi depois o Arsenal 5, Barcelona 3, e aí sim fui ver o jogo na íntegra, né? Em jogo que eu gosto de fazer vídeo aqui, em jogo que eu vou fazer vídeo, eu gosto de ver na íntegra, porque acho que é a íntegra que te dá uma análise mais precisa. E o que eu vi foi uma grande atuação do Flamengo. O Sampaoli falou sobre isso na entrevista coletiva e eu concordo com ele a ponto de colocar no título do vídeo. Para mim, a melhor atuação do Flamengo na era Sampaoli. Acho que ficou muito claro ali que a execução do Flamengo a partir dos 15 minutos do primeiro tempo foi uma execução muito próxima do que o Sampaoli quer como ideal. E assim o 2-0 do Flamengo foi construído naturalmente, poderia ter sido mais. O Gabigol perdeu um pênalti, o Pedro perdeu um gol na última bola ali, que normalmente o Pedro faz. E no fim foi uma vitória muito importante para o Flamengo, avançando aí, voltando para o Maracanã com uma boa vantagem, né, para possivelmente avançar para a final, né? O Grêmio teria que ir ao Maracanã e ganhar do Flamengo de 2-0 para forçar penalidades. E um jogo que o Sampaoli falou sobre isso, para servir de norte para o Flamengo. E no time do Grêmio, o Grêmio ali mostrou algumas dificuldades muito grandes, em especial no posicionamento ou no funcionamento do seu sistema defensivo. Uma proposta que o Grêmio teve. Eu até fiz um tweet sobre isso, eu fiz uma série de tweets lá no meu Twitter, @VitorSérgio, falando sobre o jogo. E o primeiro Twitter fala que, para mim, o começo desse jogo foi muito parecido com o começo do jogo que terminou 5-0 na semifinal da Libertadores. É muito parecido, porque os primeiros 15 minutos o Grêmio foi melhor que o Flamengo. E foi melhor esticando a corda física, subindo a marcação, sendo muito agressivo na marcação, os jogadores de frente pressionando a todo momento, o Reinaldo subindo para impedir ou bloquear ou tentar bloquear as subidas do Wesley. Pelo lado direito, o Bitelo fazendo uma marcação muito encaixada no Felipe Luiz, e isso gerou com que o Flamengo errasse muitas bolas. O Flamengo estava afunilando e errando muitas bolas. O Everton Ribeiro errou 2 no começo do jogo, que geraram chance para o Grêmio. O Thiago Maia errou mais uma. O Wesley errou uma saída no começo. Então, assim, e isso aconteceu nos primeiros 15 minutos. Quando o Grêmio deu uma diminuída no ritmo, não que ele quis se retrancar, mas porque os primeiros 15 minutos foram muito fortes. Quando o Grêmio entrou numa entrega física normal para você mediar 90 minutos, o Flamengo cresceu. E aí, quando cresceu, aparece muito o Felipe Luiz, que para mim foi o melhor em campo.
que jogador é o Filipe Luís, né, cara? Assim, mesmo veterano, mesmo tendo um ano totalmente acidentado, você vê que quando o Filipe Luís começa a influenciar no jogo, o jogo do Flamengo muda. Filipe Luís sobe uma linha, passa a trabalhar quase como um volante, passa a desafogar essa pressão, coordenar essa fuga de pressão do Grêmio, que também tinha dado uma arrefecida na pressão, e aí o Filipe Luís jogando como volante, o Flamengo cresceu e passou a dominar. É até muito importante falar assim, acabou sendo uma justiça histórica o Filipe Luís jogar 5 anos aqui no Brasil, né? Porque nesses 5 anos, né, ou pouco menos de 5 anos, a gente conseguiu ver como o Filipe Luís é um grande jogador. É um jogador inteligentíssimo, é um jogador que consegue fazer o jogo, o volume de jogo, o fluxo de jogo do time funcionar, destravar. Ele passou a mudar o cenário do jogo quando ele se adiantou e passou a jogar quase como um volante ao lado do Thiago Maia, né? Assim, incrível o jogo dele. Para mim foi o melhor em campo, jogando muito bem, desafogando, e o Flamengo passou a dominar. O Flamengo passou a ter a posse de bola dentro do campo do Grêmio, foi crescendo no jogo e acabou fazendo 1-0 numa jogada em que o Wesley, outro que jogou muito bem, antecipou, fechou a saída, se eu não me engano, do Carbajo, roubou a bola, do Vila Sante, roubou a bola, avançou, deu um passe perfeito para o Bruno Henrique acionou o Gabigol no miolo da área, e ele empurrou para a rede. 1-0 Flamengo, era um placar que até ali reconhecia os 15 minutos muito bons do Flamengo, porque o Grêmio foi melhor nos primeiros 15, o Flamengo foi melhor do 16 ao 30, e o gol sai com 32. Então essa subida de produção do Flamengo foi transformada em gol, e aí o jogo ficou completamente na mão do Flamengo. O Flamengo ainda teve o pênalti perdido, muito mal batido pelo Gabigol no primeiro tempo, ainda teve finalização do Everton Ribeiro de fora da área, teve mais 2 jogadas com o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, enfim, além do pênalti perdido. Então o Flamengo passou a dominar o jogo, passou a ocupar o campo de ataque, e o Grêmio sem conseguir pressionar. O Grêmio não conseguiu fazer uma pressão eficiente. E o Grêmio tinha uma seguinte situação: como o Grêmio começou com as linhas da frente muito adiantadas, ele ou gerava um espaço nas costas do meio campo, chamadas entrelinhas, ou ele obrigava que 1 ou 2 zagueiros saíssem da última linha, para ir caçar individualmente, né? Para ir buscar o combate, para não deixar o Flamengo ter tanta condição de ter espaço já no campo do Grêmio. E isso fez com que os jogadores fossem ficando pendurados. O Bruno Vini fez uma falta, correu e numa dessas caçadas ele levou amarelo, aí o Renato tirou, botou o Ferreirinha, desmontou os 3 zagueiros e não corrigiu esse espaço na frente do meio campo. No segundo tempo, o cenário continuou igual, o Flamengo voltou dominando a bola, sendo muito inteligente, tocando muito bem a bola, que foi algo que o Sampaoli falou, e sendo muito efetivo na hora de correr para trás, sendo muito importante e muito equilibrado na hora defensiva, que vinha sendo um problema para o Flamengo, a gente tem falado sobre isso. E, por exemplo, no jogo contra o próprio Grêmio no Maracanã, que foi 3-0, mas o Grêmio mandou 3 bolas na trave, finalizou 25 vezes, o Flamengo não conseguiu se defender bem, não conseguiu fazer boas transições defensivas. No jogo da Copa do Brasil conseguiu, e assim o Flamengo continuou tendo o domínio da posse, nem criou tanto assim, e o Kahneman foi expulso, né? O Kahneman toma um amarelo justo quando ele vai com a mão no pescoço do Gabigol, o Klaus dá um amarelo, e depois o amarelo justíssimo, quando ele dá um rapa no pé do Everton Ribeiro, que já tinha passado a bola, o Klaus deu o segundo amarelo, e aí depois do segundo amarelo, o Flamengo... Depois do segundo amarelo é curioso que o Grêmio, não sei se o Flamengo deu uma desconcentrada, o Grêmio rouba 2 bolas e chega com perigo, uma delas com o Ferreirinha, que ele bate, a bola passa bem perto. Foi ali um momento de desestabilização do Flamengo. Depois o Flamengo voltou a dominar, voltou a ter essa bola muito bem trabalhada, e aí fez o 2-0, poderia ter aumentado e ganhou o jogo.
assim, alguns jogadores do Grêmio estiveram muito abaixo, né? Por exemplo, o Carbajo não conseguiu jogar, o Bitelo teve muito abaixo, o Felipe Luiz conseguiu lidar muito bem com o Bitelo. O Grêmio não entendeu a superioridade numérica do Flamengo no meio-campo quando o Felipe Luiz passou a jogar por ali. Então você tem Bitelo abaixo, Carbajo abaixo, o próprio Soares foi bem dominado, muito bem dominado pelo Fabrício Bruno, outro que fez um grande jogo. Então, tipo assim, o Grêmio ficou sem saída e com um a menos ficou naquela. Eu saio para tomar o segundo, mas para tentar empatar, ou fico aqui segurando o 1-0 contra, mas para jogar 11 contra 11 no Maracanã. Acabou que não funcionou uma coisa nem outra, deu muito campo pro Flamengo. O Flamengo fez 2-0 numa belíssima jogada do Thiago Maia. Opa, saúde. Fez um 2-0 num belo gol, que tem o envolvimento do Thiago Maia, jogou bem ontem, se projetando, tem o Felipe Luiz passando, tem o Arrascaeta dando o passe para finalização, a bola desvia lá no Bruno Alves e entra, e depois o Flamengo ainda teve outras chances. Num geral, como disse o Sampaoli, a melhor atuação do Flamengo na era Sampaoli, principalmente por ter tido uma posse de bola mais efetiva, não foi uma posse de bola de ficar trocando bola ali na região do grande círculo, e na hora da transição defensiva ter funcionado muito bem. É um norte importante. Eu continuo achando que a visão, a narrativa de que o Flamengo escolhe o jogo, eu não compactuo com essa visão, que o Flamengo fez bons jogos no Campeonato Brasileiro e fez jogos ruins em Copas. A primeira fase do Flamengo na Libertadores, já com o Sampaoli, não foi boa. Aliás, foi bem, bem ruim. O jogo contra o Nublense é um jogo horroroso. O jogo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo foi amassado o jogo inteiro. Então eu não concordo com essa visão de que escolhem jogo. O que está muito claro ali é que o Flamengo tem uma variação de desempenho. Acho que está muito claro isso. Você pega o jogo contra o América Mineiro, por exemplo, o Flamengo faz ótimos, talvez seja exagero, mas 25 minutos muito bons. E depois cai. E o segundo tempo é amassado. Isso aconteceu, por exemplo, contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O Flamengo faz o primeiro tempo ruim e o segundo tempo bom. Então acho que isso tem acontecido. Como o Flamengo joga mais vezes no Campeonato Brasileiro do que na Copa do Brasil, por exemplo, Copa do Brasil o Flamengo jogou 2, 4, 6, 7 jogos, quando o Flamengo vai bem em Copa do Brasil, fica com essa sensação de que não acho que seja escolha de jogo, não. Eu acho que está faltando consistência para o Flamengo. Por isso é que o Sampaoli falou, e falou até uma frase assim, ganhando ou perdendo, se jogar desse jeito, para mim tá bom. Ele falou algo nesse sentido, não sei se foi literalmente isso, mas ele falou algo nesse sentido. Assim, independentemente do resultado, se a gente executar isso que a gente executou na Arena do Grêmio, eu vou ficar satisfeito. Que acho que é o que está faltando ao Flamengo. É uma linearidade, uma consistência de atuação. O Flamengo não está tendo, independentemente de Copa ou não. O Flamengo fez contra o Palmeiras no primeiro tempo ruim, até por escolhas do Sampaoli, e o próprio admitiu, e fez um segundo tempo excelente, muito bom. Então, assim, acho que essa variação não é porque fulano, beltrano, ciclano escolhe jogo. Eu acho que é porque o trabalho ainda precisa amadurecer em termos de consistência. Fez uma partida muito boa num jogo em que lhe deu vantagem, e é uma vantagem considerável pensando num jogo de volta no Maracanã, com o Maracanã cheio, com o Flamengo com mais elenco do que o Grêmio. É isso. Queria te ouvir, o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha seus grupos do WhatsApp e Telegram, podendo virar membro do canal para ajudar o trabalho, vire membro do canal do VSR aqui em cima, não seja membro, ou aqui embaixo, não seja membro, dependendo de onde você está assistindo, que você tem acesso a benefícios exclusivos e ainda dá moral para o meu trabalho, beleza? Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!